começo falando do São Paulo. Eu não falei que o São Paulo ia ganhar? Mais uma vez não jogou tão bem, né? Mas fez o suficiente para vencer o Avaí 2-0 e conseguiu aí os 3 primeiros pontinhos no Brasileirão. Além da vitória, o resultado serviu para afastar um pouco da crise que surgiu após as eliminações no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Veja como foi a partida na reportagem de Alexandre Silvestre. O protesto solitário na arquibancada não é pro Rogério. Mudanças à vista? No time dele, sim. Entre elas, Lugano, capitão, no lugar de Maicon. O xerife uruguaio, que nunca primou pela categoria e nem pelo fair play, ainda é útil. Coloquei o Lugano na sobra, que é o lugar onde ele já jogou no São Paulo e teve sucesso, e também muito pela sua liderança. Errar todos erram, né, Rodrigo Caio? E acertar em conjunto: Cícero, Marcinho, Lucas Prato, Barbante. O mito parece inquieto, o dele está na reta. Pra frente, pessoal. Thiago Mendes obedece. Cueva com habilidade. Prato na potência. O tricolor cai muito de produção. Se o Avaí fosse melhorzinho, Rogério fica nervoso. Outra bica na prancheta? Cadê a pobre coitada? No departamento médico. Pra onde vai também Thiago Mendes? O treinador mexe as peças. A saída de Cueva irrita o peruano e parte da torcida. Honestamente, eu, talvez concentrado no jogo, eu não escutei nenhuma reclamação da torcida quando ele saiu. Já a entrada de Luiz Araújo agrada e funciona. Na segunda tentativa, pimba! 2-0 e 3 pontos na conta. Quando eu venço, eu vou aliviado para casa. Uma vitória num momento delicado de crise faz mágica. Rogério Ceni, normalmente um cara muito sério nas coletivas, pelo menos nessa última, estava bem diferente. Uma outra pessoa. Eu prometo que eu não vou falar mais de números com vocês, porque vocês não gostam disso e eu não posso falar mais. Então já me colocaram os números eu guardo para mim, né? Sem números! E aceitando críticas? Eu escutei algumas reclamações, sim, quando o Cueva saiu. Mas talvez não pelo Cueva ter saído, Por mas... mim? Por eu ter tirado? Sim. É mesmo? Na verdade, pelo João Schmidt ter entrado, porque para alguns torcedores ali pareceu um pouco que estava querendo segurar o jogo. Você estava assistindo o jogo como torcedora hoje, é isso? Não, estava junto com os torcedores, estava na cativa ali assistindo. Você que fosse São Paulino, que estava torcendo a favor da gente. Nós achamos que era uma vaia para o Cueva, então não era uma vaia para o Cueva, a vaia era para o treinador. Você está mais light hoje aqui na entrevista, brincando com a gente. Eu quero saber se isso é media training. Não, você sempre respeitou, mas eu quero saber... Bom. De vez em quando escorregou um pouquinho também, vai. Você jura? Acontece. Mas eu quero saber se isso aí é mídia... Eu me acho tão bem educado. Eu vi entrevistas de muitos treinadores que não tratavam vocês bem, e eu trato vocês super bem. Eu acho, menos que eu trato vocês super bem, né? Talvez não com a resposta que vocês queriam, mas com a minha resposta, mas sempre trato vocês super bem, com educação. Isso é media training ou você adotou o conselho do Lugano para ser um encantador de serpentes? O Lugano falou, não é verdade. Eu faltei essa aula, continuo faltando e faltarei até o final da carreira, porque se ter convicções e ser original tem que passar por essa aula. Eu realmente pulei. O Lugano tem total razão no que ele fala, mas espero nunca ser deselegante ou mal educado com qualquer um de vocês. Talvez eu não tenha o sorriso que outros têm, não consiga ser tão simpático aos olhos de vocês, mas espero que tenha sempre educação e respeito com o trabalho de vocês. E que assim seja. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom estar de volta. Quer dizer, a gente volta, passa um tempo fora, mas as coisas não mudam muito. O Rogério Ceni mudou um pouquinho agora, está um pouco mais sorridente, talvez até fruto da vitória. A questão dos números é que, quando você analisa números, você tem interpretações. Né? Você fala assim, teve 10 finalizações.
Ok, é um fato, não se contesta. Mas quantas foram no gol de verdade? 1, 2. Então, muitas vezes, os números, a exatidão dos números não revela o que foi um jogo de fato. E muitas vezes, até por defesa, talvez até para se defender das críticas, o Rogério sempre se apegou aos números. Mas nem sempre coincidiam essas declarações com a realidade de uma partida. Agora venceu por 2-0, ele ganha um pouco mais de fôlego. O São Paulo começou muito bem a temporada, Chico. Começou muito bem, arrancando elogios, mas foram assim os primeiros 5, 6, 7 jogos. Teve lá uma bela vitória contra o Santos na Vila, uma goleada sobre a Ponte Preta, depois uma vitória sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte, mas nunca foi um time regular. Caiu na Copa do Brasil, caiu no Campeonato Paulista, caiu na Copa Sul-Americana e só restou o Campeonato Brasileiro. Como o futebol brasileiro, e aí voltam os números à tona, o treinador depende de resultados, nem sempre é a performance, é um projeto, é uma filosofia de trabalho que reina, mas sim os resultados não estavam acontecendo, nada mais natural do que uma expectativa do que será o futuro do Rogério Ceni. Uma coisa é o mito, o goleiro que tem uma história incontestável no clube. Outra coisa é o treinador iniciando carreira. Que ele não abra mão das convicções, obviamente. Mas muitas vezes tem que fazer uma análise e rever a trajetória. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel. Boa noite a todos. E evidentemente que ontem valeu o resultado e não o futebol de São Paulo. O futebol de São Paulo, como disse a Michele na cabeça, foi o mesmo, né, dos outros jogos. A diferença foi que o São Paulo fez 2 gols. E a diferença, quem fez, foi o Luiz Araújo. Põe o último gol do Luiz Araújo, por favor, meu querido. Olha, repare, aí foi o gol que o Marquinhos perdeu, né? Que era a única chance que o Avaí criou, que é um time fraco. E aí o São Paulo bombardeou, né? Bombardeou, primeiro tempo era para ser pelo menos 2-0, teve esse gol aí aí já é o segundo tempo. Né? Já é o segundo tempo, o Luiz Araújo chutando de fora da área, o goleiro pegou no ângulo, aliás, um nome complicadíssimo. E olha o gol do Luiz Araújo. Lembrou o Messi, passou por 6 caras, foi embora, não foi driblando os 6, mas passou no meio dos 6. Deu uma trombada aqui, recuperou a bola e fez o gol. E por quê? Porque ele tem que ser o titular, ele não pode estar na reserva. Começou o jogo com o Marcinho, depois aí saiu o Cueva, entrou o Luiz Araújo e o São Paulo ganhou em dinâmica, ganhou em velocidade, ganhou em chute a gol. O Rogério aos poucos vai acertando o time. Agora, eu não sei se o Campeonato Brasileiro é o campeonato certo para ele fazer isso, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo. Tirando o Avaí, que realmente entrou para não cair, né? E alguns outros times, ele não vai ter essa moleza que ele teve ontem diante do Palmeiras, o próximo adversário, que vai ser sábado, o clássico no Morumbi. Aliás, um clássico fora de hora, né? Mudou das 5 para 7 horas, mas isso não quer dizer nada. Devia ser no domingo, né? Enfim, vai ter sim uma pressão muito grande ainda sobre ele. Quanto a ele tá bem, o jornalista, o Rogério, é o mínimo que você pode fazer, né? A gente sempre tratou você, né, bem pra caramba. Eu, por exemplo, sempre tratei ele muito bem, né? Às vezes que encontrei. E os colegas de profissão também. Eu acho que quem é que vai xingar, quem é que vai afrontar? Quando você discute ideias, né, podem aparecer discordâncias, mas o respeito prevalece. Né? Eu acho que isso vale em qualquer setor de atividade. No futebol, no trabalho, em casa, em qualquer circunstância. E o Lugano foi amigo dele ao dizer, olha, seja um encantador de serpentes. Quer dizer, tenha jogo de cintura, fale com as pessoas. O Tele Santana, ninguém foi mais rabugento que o Tele Santana. Ninguém foi. Mas o Tele Santana tinha um negócio. Quando ele era para descontrair, não tinha ninguém igual. Era piada, ele tinha piada de português, de papagaio, de elefante, de jogador de futebol, do vizinho, da sogra. Ele tinha piada de cunhada, de irmão, de mãe. Era um barato o Tele Santana. A gente morria de rir, os repórteres da velha guarda. E nem por isso ele deixou de ser um encantador de serpentes. Né? Chicão, a enquete de hoje ainda é sobre a vitória do Tricolor ontem à noite. A gente quer saber, o triunfo sobre o Avaí tira o São Paulo da crise? Sim ou não? Acesse o site gazetesportiva.com e dê a sua participação. Eu falei sobre isso no meu blog Bela Jogada, que eu acho, Celso, que tira da crise até sábado, né?
Pois é, na verdade eu acho... Tem jogo contra o Palmeiras. E aí se perde, já vem de novo, toda aquela onda. O São Paulo só tem uma maneira de realmente convencer, apresentar o futebol que apresentou no começo da temporada. Não é só vencer. Vencer e convencer. É a única maneira. Enquanto não fizer isso, vai continuar esse burburinho. O Rogério fica, o Rogério não fica, tem fôlego, não tem fôlego. É inevitável, faz parte do futebol. E aí, Chico? Não afastou a crise, não. Não? A crise, ela vai perdurar nesse campeonato, acabei de falar, é difícil. É um campeonato disputadíssimo, onde você nunca tem um favorito. Jogar fora de casa, por exemplo, é um sacrifício. Uma vitória fora de casa significa 6 pontos. Na maioria das vezes. Então, quer dizer, é complicado. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito, ou ele consagra treinador ou ele destrói o treinador. Então, hoje o Rogério está mais para ser destruído que consagrado. Mas vamos torcer para que isso não aconteça, porque eu gosto dele, achei ele uma boa pessoa, ele só não é encantador de serpentes. Não, mas ele foi muito simpático nessa entrevista. Vamos ver quanto tempo vai durar.